Caríssimos e caríssimas, ontem nós entramos no ar com Legião Urbana, algumas pessoas criticaram, então hoje eu vou entrar assim, ó. Padre, ou melhor, Monsenhor Jonas Abib, vocação de profeta, anuncia-me. Ainda no pecado, o meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Muito bem, caríssimos e caríssimas, na luta do dia a dia, eu sou Daniel Nonato, vamos tentar caminhar na graça de Deus mais um dia, ainda um sol para cada um hoje ainda, cada um fica com o seu, tá, por favor. Bom, o Rio de Janeiro muito quente, ontem choveu, aquela chuva gostosa, chuva maravilhosa, que nos ajuda a produzir, né, porque à noite fica mais fresquinho, mas mesmo assim, a gente sabe a dificuldade que é, né, para alguns, cuidado com a pressão subindo de alguns, inclusive a minha subiu outro dia, foi lá em cima, mas graças a Deus, estabilizada, tudo bem, depois de uma caminhada longa, e aí o doutor falou comigo, cuidado com a saúde, sempre os amigos falam, cuidado com a saúde, depois dos 40 e alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado, muito mais cuidado. Também, olhando para a realidade, né, ontem nós comentamos sobre o Donald, mas hoje eu vou comentar sobre o filme Ainda Estou Aqui. O nosso querido filme brasileiro de Walter Salles, né, isso, foi indicado a 3 categorias do Oscar. Melhor atriz, né, também melhor filme e melhor filme internacional. A gente fica feliz em ver a nossa história sendo contada para o mundo. Particularmente, como eu disse na outra vez, a gente olha com carinho para essa história e lamenta ter vivido essa história. A gente quer comentar o seguinte, o filme narra uma família, aí eu vou esquecer, né, eu não vou citar o nome do Paiva, né, e não vou citar o nome do parlamentar, que foi preso, capturado, torturado e morto, e depois, né, seu corpo sendo jogado ao mar. O que eu vou dizer é o seguinte, a realidade que nós vivemos, como foi dito, né, pela Fernanda Torres, as pessoas ficam olhando para o filme e para pensar nos milhares de desaparecidos da história brasileira. A gente vê uma família, um drama familiar que tem seu ente querido desaparecido. A gente lembra aí do caso Amarildo, lembra de outros casos da história brasileira recente, de caráter particular, aonde a pessoa desaparece, ninguém sabe se foi uma viagem, se foi um acidente com a morte que não tem o corpo, ou se foi uma perseguição, etc. e tal. Então, eu, particularmente, como brasileiro, fico muito feliz em saber que um filme brasileiro foi indicado a 3 categorias do Oscar. Categoria de melhor filme. Ou seja, é uma história que nós vivemos. Isso que dá tristeza, né? Infelizmente, uma história real. Segunda categoria, filme internacional. E melhor atriz. Então a gente fica pensando nos milhares de, desculpe, eu vou usar o termo aqui, de idiotas, desculpe eu usar isso, os idiotas não se ofendam, que ficam torcendo contra o filme, que ficam falando que o filme teve auxílio da Lei Rouanet, o filme não pegou 1 centavo da Lei Rouanet, até porque o contexto do filme, e a gente vê claramente que o filme é produzido no sentido de contar a história de uma família, a família de Rubens Paiva, e a gente vê claramente que é um vazio muito grande, aonde você tem o pai desaparecido, aonde você tem uma família que sofre a ausência. Por isso, não tem nem o que dizer. Só esse enredo já ajuda a gente a olhar para o lado. No tempo em que muitos estão flertando com o nazifascismo, em que muitos estão flertando com a ditadura do capital, com a ditadura do poder das armas e do dinheiro, o filme
ele traz para nós um alerta para que isso não volte a repetir. Uma das coisas que os alemães, quando falam dos campos de concentrações, alguém falou assim: por que vocês não destroem o campo de concentração, faz outra coisa? Eu lembro que tem uma frase que eu li num dos textos da vida aí, dizia: uma das pessoas dizia, nós mantemos esse espaço aqui para que nunca esqueçamos o que aconteceu, para que a humanidade não esqueça o que aconteceu em nosso país, em nosso continente, em nossa Europa, em nossas terras. Ou seja, para que a humanidade lembre, o filme é para isso também, para que nós recordemos o tipo de regime que nós vivemos no Brasil, onde a tal liberdade de expressão que muitos invocam para cometer fake news. Bom, e eu paro por aqui, vamos nós para o Evangelho do dia. Hoje eu falei um pouco mais do que devido. E a gente, quando entra no Evangelho do dia, a gente entra no texto de Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 19, continuamos o texto, onde eu falei, né? Jesus ainda não tinha apóstolos, apenas discípulos. Hoje ele nomeia os seus apóstolos. Os apóstolos são nomeados e escolhidos a partir da sua realidade. Nenhum apóstolo é escolhido fora do seu tempo, fora da sua realidade. Por isso até os nomes são dados para eles de acordo com a sua atividade. Pedro recebe o nome de Pedro, que quer dizer Cefas, pedra, porque Pedro era muito rígido, muito duro nas suas colocações. E os outros dois recebem o nome de filhos do trovão, porque certamente o pai devia ser Boanerges, né? A gente recorda claramente que a gente vai vendo que Jesus vai lendo para cada um de acordo com a sua capacidade, com a sua cultura, com a sua realidade. E também escolhe Judas. Desculpe, eu vou falar uma coisa que vocês não vão ficar ofendidos, e se ficarem ofendidos, eu peço que não se ofendam. Judas não deixa de ser apóstolo, mesmo sendo traidor. O autor sagrado aqui, quando diz, olha, e também Judas que o traiu, ele ressalta o que Judas fez. E nós, hoje em dia, quando falar, você é Judas, é sinal de traição, sinal de falta de fidelidade, sinal de, vamos dizer assim, de respeito, de falta de respeito para com o outro, de compromissos assumidos. Só que não esqueça que Judas, interrogação, né? Judas, de fato, também tem Judas Tadeu. Também tem outros apóstolos. A gente, quando vê uma família que tem alguém que comete erros, alguém que é falho, a gente não pode pegar toda aquela família e colocar no mesmo saco. Ah, ninguém presta, porque naquela família ninguém presta. Eu escuto de vez em quando, a igreja católica não vale nada, porque lá tem um padre que fez isso, faz aquilo. Ah, porque fulano é católico. Ah, a igreja evangélica não vale nada por causa disso, daquilo e outras coisas mais. Ou a religião de matriz africana não vale por causa disso, por causa daquilo. O que a gente tem que entender é que não é que você está num grupo, não quer dizer que você seja alguém pior ou melhor do que o outro, pois cada um responde de acordo com a sua sentença. Eu respondo por meus erros perante o Criador, perante a minha família, perante a minha comunidade, perante aquilo que eu vivo dentro dos espaços que eu habito. Então, quando você olha Judas, ele não perde a alcunha e não deixa de ser apóstolo. A gente, quando negamos o nosso batismo, a gente, quando não cumpre aquilo que a palavra de Deus pede para a gente não perde o rótulo de cristão. Então, que nós possamos entender que somos chamados pelo nome, para que possamos viver de verdade a boa nova do reino e possamos, de fato, testemunhar esse amor para todos. Fiquemos com Deus para que possamos viver um dia melhor. Eu sou Daniel Nonato. Do pequeno sou até os novos tempos, como a Senhor, que Deus